17 de abril, dia de Santo Aniceto, ou Aniceto, como dizem os italianos. O calendário nos conduz novamente hoje aos primeiros séculos do cristianismo, a fim de venerarmos a memória de um dos primeiros sucessores de São Pedro na Cátedra de Roma, Santo Aniceto, mártir. Dele poucas notícias nos legou a história. Aniceto dirigiu a Igreja de Roma desde 155 até 166 e morreu mártir. Embora não se saiba em quais circunstâncias, seu nome é de origem grega, assim como sua proveniência oriental. Naquele tempo, Roma era uma cidade cosmopolita, frequentada por habitantes de todas as nações então conhecidas. A própria comunidade cristã de Roma era uma grande parte formada de elementos provindos do Oriente, do mundo helênico, de tal modo que por 200 anos o cristianismo aí adotava a liturgia e língua grega, e as primeiras literaturas cristãs eram também lavradas na língua helênica, isto é, grega. O período em que Aniceto dirigiu a Igreja de Roma foi bem difícil, não só pelos ataques das perseguições romanas, mas também pelo surto de incipientes heresias que minavam a Igreja por dentro. Estas heresias, agrupadas sob o nome comum de gnosticismo, se constituíram em uma tentativa sutil e insidiosa de reduzir a doutrina de Cristo a uma filosofia, esvaziando-a de todo mistério, como tentara fazer o racionalismo do século passado. O Papa Aniceto fez todos os esforços para impedir o progresso da obra de Satanás, prevenindo e instruindo os fiéis sobre a doutrina autêntica dos apóstolos, fielmente transmitida no seio das igrejas fundadas por eles. Para isso, ajudaram muitos escritos de Justino, o filósofo cristão contemporâneo de Aniceto. Outro fato importante que a história nos transmitiu de sua vida é a visita que lhe fez o grande bispo Policarpo, venerado pela santidade e ortodoxia e grandemente estimado porque tinha sido discípulo do apóstolo evangelista São João. Policarpo, bispo de Esmirna, no Oriente, veio a Roma para combater o gnosticismo do herético Marcião, a quem chamou de primogênito de Satanás, e também para estabelecer com o Papa Aniceto uma data comum para a celebração da Páscoa. De fato, no Oriente, havia e há o costume introduzido por São João de celebrar a Páscoa na mesma data dos judeus, no dia 14 do mês de Nisan. Ao passo que em Roma, o próprio São Pedro, para evitar que o cristianismo fosse confundido com o judaísmo, instituiu a celebração da Páscoa no domingo seguinte ao dia da Páscoa judaica. Os dois bispos não chegaram a um acordo, cada qual teimando sobre a própria tradição apostólica. Mas não foi motivo de inimizade, pois era questão apenas de disciplina eclesiástica. Como sinal de amizade, celebraram juntos o sacrifício eucarístico e fizeram declaração comum contra as heresias. Que a memória deste Papa Mártir nos fortaleça na fé, que através dele nos chegou do apóstolo São Pedro. Santo Aniceto, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.